Olá, irmãos, saúdo cada um de vocês com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, amém? Meu nome é Miriam Anita e estamos aqui para estudarmos um texto da irmã Peg Fonseca, cujo nome é Meu Coração, o Lar de Cristo. Esse texto foi escrito para o Manancial, que é uma publicação da União Feminina Missionária Batista do Brasil, que oferece 365 meditações, uma para cada dia do ano. São textos devocionais escritos a partir de porções bíblicas, e a Bíblia é a palavra de Deus para inspirar, confortar, confrontar, fortalecer e edificar espiritualmente as nossas vidas. São gotas de esperança diárias que promovem transformação e crescimento. Vocês sabem, não fui eu quem escrevi o texto, foi a irmã Peg Fonseca. O que eu vou fazer? Vou ler com vocês e contar aquilo que eu entendi. Aproveito o ensejo para pedir que, se vocês não se inscreveram no canal, que o façam, para que de alguma forma a palavra possa ser divulgada para outras pessoas, porque na medida que você se inscreve no canal, o algoritmo entende que é algo relevante e ele vai passar assim para os seus contatos, tá bom? E agora eu quero pedir que vocês se unam a mim numa prece, possamos orar, pedir ao Senhor que nos mostre o que temos que aprender hoje, né? Como fazer do nosso coração o lar de Cristo. Tá bom? Então vamos orar? Ó Jesus, nós pedimos a tua bênção, pedimos que tu nos ensines aquilo que precisamos aprender, colocar em prática e que possamos realmente estar disponíveis para ti. Obrigada por tudo, Senhor. Ensina-nos e perdoa-nos. Em teu nome, Jesus. Amém. Bom, irmãos, então hoje nós leremos Efésios 3, de 13 a 19. Que é uma passagem profundamente rica e cheia de significado espiritual, onde o irmão Paulo, o apóstolo Paulo, vai escrever para os Efésios, né, os irmãos lá de Éfeso, falando para eles terem coragem, para não desanimarem diante das tribulações, mas que eles pudessem compreender a grandeza do amor de Cristo. Qual que é a mensagem principal? Bom, nós vamos ler do versículo 13 ao 19. E o que o irmão Paulo, o apóstolo Paulo, vai nos ensinar nesses versículos? Primeiro, que ele pede que a gente, obviamente eles pedem para os Efésios, mas servem para a gente, né? Que a gente não desanime por causa das aflições, pois elas são parte do que aquilo que Deus tem para nós, para no fim trazer glória para Ele. Segunda coisa, o irmão Paulo, ele se coloca em oração, dobrando os joelhos diante do Pai, de quem toda a família dos céus e na terra recebe o nome. Depois ele ora para que a gente seja fortalecido no íntimo do Espírito e que Cristo habite em nossos corações pela fé. Aqui surge a ideia do quê? Do coração como o lar de Cristo, o espaço onde Jesus Cristo reside, trazendo paz e transformação. E por último, ele vai também falar que ele deseja que a gente compreenda a largura, o comprimento, a altura e a profundidade do amor de Deus, um amor que excede todo conhecimento humano, para que a gente seja cheio do Espírito e da plenitude de Deus. Moral da história, qual que é a reflexão sobre o lar de Cristo? O coração é visto como um templo interior, o lugar onde Cristo deseja habitar. Esse lar não é feito de paredes, mas de fé, humildade e amor. E quando Jesus Cristo habita na gente, ele transforma o nosso interior em um espaço de paz, esperança e plenitude. A oração do irmão Paulo, então, é o quê? O apóstolo Paulo ora para que a gente não só saiba sobre esse amor, mas que a gente possa realmente experimentar esse amor de forma viva e pessoal. Moral da história é que Paulo, o irmão Paulo, o apóstolo Paulo, vai convidar a gente a abrir o coração como morada de Cristo, permitindo que o seu amor nos enraize e nos firme, tornando a gente cheios de esperança e da presença do nosso Deus. Amém? Então vamos ler Efésios 3, de 13 a 19. E diz assim, ó. Portanto, eu lhes peço que não desanimem por causa dos meus sofrimentos por vocês, pois eles lhes trarão benefício. Por esse motivo eu me ajoelho diante do Pai, de quem todas as famílias no céu e na terra recebem o seu verdadeiro nome.
E peço a Deus que, da riqueza da sua glória, Ele, por meio do seu Espírito, dê a vocês poder para que sejam espiritualmente fortes. Peço também que, por meio da fé, Cristo viva no coração de vocês. E oro que vocês tenham raízes e alicerces no amor, para que assim, junto com todo o povo de Deus, vocês possam compreender o amor de Cristo em toda a sua largura, comprimento, altura e profundidade. Sim, embora seja impossível conhecê-lo perfeitamente, peço que vocês venham a conhecê-lo, para que assim Deus encha completamente o ser de vocês com a sua natureza. Amém? Bom, então o texto chama-se Meu Coração, o Lar de Cristo. E o versículo escolhido foi o versículo 7, que diz assim. 17, que diz assim: E assim, pela fé que Cristo habita no coração de vocês, estando vocês enraizados e alicerçados em amor. Bom, a irmã Peg Fonseca fala que lá o coral da igreja dela canta um hino de Jonathan McReynolds com a letra que diz a seguinte: Eu encontro espaço para o que eu valorizo e acho tempo para o que eu quero. Bom, então esse hino vai lembrar que de um livro que influenciou muito a vida dela, que se chama Meu Coração, Lar de Cristo. A ideia de que meu coração pode ser um lugar de habitação de Cristo é nada menos que bem revolucionária. Infelizmente, é fácil demais viver de um jeito que não sobra espaço para Jesus Cristo. A gente corre com tantas coisas, tem tantos afazeres, tantas coisas que a gente quer cumprir durante o dia que não sobra espaço para Jesus, né? Então ela conta, a irmã Peg, ela conta que um dia desse a sobrinha dela estava limpando o apartamento do pai dela que havia morrido, né? E ela estava besta, como que uma pessoa podia fazer caber tanta coisa num espaço tão pequeno que era do apartamento, né? Ela falou, poxa, como que ele pode enfiar tanta coisa em tão pouco espaço? E aí ela descobriu que as prioridades e coisas importantes para ele conseguiu guardar, mesmo que o espaço era exíguo. Então, mesmo no apartamento apertado, aquele homem se organizou para caber aquilo que ele queria, né? E coube muita coisa. Então, moral da história, o que ela quer dizer com isso? Que a gente sempre tem espaço para aquilo que a gente considera os nossos tesouros. Assim também a gente sempre tem tempo para fazer aquilo que a gente considera que é prioridade, coisas que nós queremos. E a pergunta que não quer calar é: será que esses tesouros e atividades deixam espaço para Cristo dentro da nossa vida? É uma pergunta que só você pode responder, né? Será que Jesus Cristo é realmente a nossa prioridade? Então o autor, aquele homem que fez o hino, o McReynolds, ele acaba o hino dizendo assim: então eu vou criar espaço, sim. E você? Bom, o nosso manancial termina assim, ó. Porque onde estiver o seu tesouro, ali estará também o seu coração. Mateus 6, 21. Então, óbvio, né? Se você prioriza outras coisas que não Jesus Cristo, Jesus não vai ter espaço na sua vida. Isso é óbvio. Bom, agora eu vou terminar deixando aqui meu abraço diário de urso, ó. Lembrando que, para nós que sabemos que o coração da gente pode ser o lar de Cristo, o nosso abraço dá super certo. Quero que você se lembre também que nós temos um versículo para decorar, que é 1 Coríntios 3,16, que diz o seguinte: somos o templo onde o Espírito Santo habita, se move e manifesta a glória de Deus. E agora eu vou terminar deixando aqui a frase que eu escolhi para ser a frase do ano, que é o seguinte: é uma frase do reverendo Augusto Nicodemos, que fala assim: arrependimento não é quando você chora, é quando você muda